Atenção! O que é essa tão falada atenção? É isso que eu quero te explicar aqui no vídeo de hoje. A atenção, para início de conversa, ela não é uma coisa só. Ela envolve vários processos e vários sistemas funcionando. É como se fossem redes de funcionamento. E não uma função só que está ali em algum lugar do nosso cérebro. Ela envolve várias redes em locais diferentes, mas as principais são no córtex pré-frontal. E essas atenções, que são mais de uma, elas envolvem também várias outras funcionalidades para que elas possam operar bem no nosso dia a dia. E antes de falar sobre essas outras funções envolvidas, eu quero te explicar quais são os tipos atencionais que nós temos no nosso cérebro. E para que você entenda isso da melhor forma possível, imagine que você está num teatro. Imagine que o holofote ele está apontado para o ator principal. Isso é a atenção concentrada. Se eu me manter ali olhando para aquele ator principal por um período de tempo, isso é a atenção sustentada. Quer dizer que eu estou conseguindo manter o meu foco naquele personagem, naquele ator. Se essa luz, esse holofote, muda para um outro ator, isso é a atenção alternada, onde eu alternei meu foco de um ponto para o outro. Agora, se eu divido essa luz nos dois atores, isso é a atenção dividida. E é quando eu consigo dividir o meu foco atencional. Mas preste atenção. Quando eu falo atenção dividida, isso não quer dizer que eu vou conseguir me concentrar 100% nas duas coisas, porque essa atenção ela foi dividida. Então, meu total de atenção atentivo, que seria uma quantidade, por exemplo, de uma bateria, 100%, eu dividi 50 aqui e 50 aqui. Por isso que a gente sempre fala que não é legal tentar fazer mais de duas coisas ao mesmo tempo. E eu quero aproveitar esse momento para pedir para você já comentar aqui embaixo do vídeo qual tipo de atenção que você percebe que você tem mais dificuldade no dia a dia. Meu nome é Dênia Santos, eu sou neuropsicóloga e seja muito bem-vindo ao nosso quadro Investigando a Mente, onde nós falamos sobre neuropsicologia, funcionamento cognitivo e neurodivergências. Então agora que você já entendeu como que funcionam os processos atencionais e já está mais familiarizado com esses conceitos, agora eu quero te contar quais são as outras funções envolvidas dando manutenção e apoio para que a atenção possa funcionar da melhor forma possível. O principal, do qual a gente quase não fala quando pensamos em dificuldade de atenção, é o controle inibitório. Ele dá apoio para a atenção para conseguir inibir os distratores ao redor. Então, se você não tiver um bom controle inibitório dos distratores, dos impulsos, das emoções, inclusive ele ajuda a inibir pensamentos intrusivos. Como, por exemplo, se eu estou fazendo uma atividade que eu preciso estar concentrada nela, às vezes vem um pensamento que não deveria vir naquela hora, como o compromisso que eu tenho no dia seguinte, ou um boleto que eu tenho para pagar, e tudo isso atrapalha o meu foco aqui concentrado neste momento. Então ele tem um papel principal para ajudar com que os processos atencionais consigam funcionar bem. Sem controle inibitório, não há atenção funcionando bem. Então pensa comigo, se o ator principal dessa história é o controle inibitório, então como que nós vamos avaliar só a atenção para saber se essa atenção está realmente prejudicada? Por isso que quando chega um paciente com suspeita de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, eu não vou me preocupar muito com como que está funcionando os processos atencionais desse paciente. Eu vou me preocupar muito mais com as funções executivas, que tem como ator principal aí o controle inibitório, que vai dar um suporte para essas atenções funcionarem. A gente tem também o planejamento, a flexibilidade cognitiva, a memória de trabalho, tudo isso influi na atenção. O humor, a personalidade, situações estressoras, sono ruim. Então, tudo isso pode impactar essas funções que eu falo que são tão frágeis, que é a atenção. Então, a atenção tá ruim, não quer dizer para mim que essa pessoa tem TDAH.
E nem quer dizer para mim que ela tem um transtorno X ou Y. Por quê? Porque a atenção não é diagnóstico, a atenção é sintoma. Por isso que é importante a gente fazer uma avaliação detalhada de todos os processos, principalmente as funções executivas, que são o ator principal nessa orquestra chamada cérebro, nessa peça chamada cérebro. Por isso que investigar transtornos como o TDAH pode ser mais complicado do que se parece. Essas pessoas podem ter resultados dentro ou até acima da média nos testes de atenção. É isso mesmo, você sabia disso? Então, eu te conto isso com clareza clínica que eu percebo todos os dias no consultório. Porque, na verdade, o que costuma falhar para essas pessoas é esse autocontrole, a autorregulação que vem justamente desse aspecto do controle inibitório. Aí a gente vai pegar esse tipo de funcionamento de TDAH nas funções executivas, nas falhas que aparecem nessas funções executivas. E uma outra coisa que nós precisamos estar atentos é o relato do paciente, o relato dessa pessoa. Então, como ela funciona no dia a dia, em atividades e locais que realmente têm múltiplas demandas, múltiplas tarefas, que têm uma exigência diferente, ou até mesmo em tarefas tediosas, onde essas pessoas não conseguem manter com qualidade o foco atencional, é aí que a gente vai ter uma verdadeira resposta. E não nos testes de atenção. Então, nós devemos pensar de uma forma muito mais clínica quando se fala de TDAH. E não só em resultado de teste ou de área isolada, como os processos atencionais, né, que trabalham em conjunto com outras funções. Então, nosso cérebro, ele tende a fazer conexões com outras áreas. Então, a gente pensa muito mais em efeito cascata. Quando essas funções executivas, como planejamento, controle inibitório e memória de trabalho estão ruins, ela vai respingar aqui nos processos atencionais. E quando esses processos atencionais não estão muito bem controlados, ele vai impactar nos processos de memória e assim por diante. Então, nós temos que pensar muito mais com esse raciocínio investigativo de procurar puxar esse fio, né, até achar de onde que ele vem, do que pensar em testes isolados ou em funções isoladas. Por isso, eu te peço que se esse conteúdo fez sentido para você, deixa aqui seu like, se inscreve no canal que nós vamos continuar investigando a mente.